Oi, gente, eu sou o William, faço parte da equipe da MedSimple e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão sobre a neuroanatomia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema da audição, então todos os órgãos que nós necessitamos para podermos compreender a audição. Então vamos lá. Hoje, como assunto é neuroanatomia, vamos continuar aqui no ciclo básico. Vamos entrar na anatomia, mas dessa vez nós não vamos na anatomia topográfica, e sim na sistêmica, porque a audição ela vai estar dentro dos sentidos especiais, aqui no sistema sensorial. Então, nós entramos aqui no sistema sensorial e vamos em órgãos da audição. E iniciamos. Então, vamos lá. Na primeira questão, sobre a anatomia da membrana timpânica, assinale a alternativa correta. Então, alternativa correta, vamos lá. A membrana timpânica, por ser um septo conjuntivo, não possui sensibilidade à dor? Não, totalmente falsa. Temos, sim, neurônios nociceptores ali, então há sim sensibilidade à dor. Essa aqui está errada. O osso martelo se adere à face lateral da membrana timpânica, repuxando-a, formando o umbigo. Então vamos lá. A membrana timpânica é a membrana que separa o meato acústico externo da orelha média. Então, eu tenho aqui o meato acústico externo e a orelha média, e temos aqui a membrana timpânica. A membrana timpânica tem duas faces, uma face lateral e uma face medial. Então, vamos dar exemplo aqui nessa minha orelha direita. Lateralmente, eu tenho meato acústico externo. Medialmente, eu tenho minha orelha média. Então, a minha face lateral é a face da membrana timpânica que está em contato com o meato acústico externo, enquanto que a face medial está em contato com o osso martelo. Então, essa aqui está errada, porque não é a face lateral, é a face medial que está em contato com o osso martelo. O ânulo fibroso fixa a membrana timpânica na parte flácida da orelha. Então, vamos lá. A orelha, a membrana timpânica, ela tem duas porções, uma porção flácida e uma porção tensa. O ânulo fibroso, ele vai fazer parte da região tensa da orelha, da membrana timpânica, não da flácida. A flácida é justamente a porção que não tem ânulo fibroso. Então, essa aqui também está errada. Vamos ver nossa última aqui está corretinha, possivelmente, né? O cone de luz é uma estrutura observada à otoscopia, geralmente no quadrante inferior anterior da membrana timpânica. Então vamos ver essa parte. De fato, o cone de luz está no quadrante inferior e anterior da membrana timpânica. Geralmente totalmente na região inferior, mas geralmente entre a região anterior e posterior. E ele, de fato, é um reflexo do otoscópio. Então essa aqui está perfeitinha. Acertamos e vamos aqui ver, ó. Então, aqui nós temos a visão da face lateral da membrana timpânica. Nós estamos dentro do meato acústico externo, olhando para a membrana timpânica. Então, aqui nós vemos a impressão do osso martelo na membrana timpânica. E, a partir dessa impressão do osso martelo, nós dividimos a membrana timpânica em 4 quadrantes. Então, a gente faz aqui um traçado e um traçado perpendicular à membrana timpânica. Então, nesse traçado aqui, no paralelo ao martelo, nós temos um polo inferior, um polo superior, e aqui um polo anterior e um polo posterior. Então, o cone de luz ele sempre vai estar na região anterior e ele está mais ou menos entre a região inferior e superior. Perdão, antes eu acabei falando anterior e posterior, né? Não. Ele está sempre na região anterior e geralmente ou totalmente na região inferior ou entre a região inferior e superior. Vamos fazer nosso flashcard aqui. E nosso flashcard é sobre os órgãos da audição. E podemos fazer um flashcard com a seguinte dúvida. A membrana timpânica está em contato com o osso martelo, o ossículo martelo, né? Na sua face medial. Então, nós podemos colocar o osso martelo, queremos descobrir, lembrar qual osso que ela está em contato e em qual face. E vamos colocar uma imagenzinha para ficar mais ilustrativo. Vamos colocar essa imagem aqui, que mostra a impressão do osso martelo na membrana timpânica. Salvamos nosso flashcard e vamos para a próxima questão. Sobre a anatomia do sistema auditivo e suas aplicações clínicas, assinale a alternativa correta. Então, novamente a correta.
Crianças possuem uma tuba auditiva mais verticalizada do que os adultos? Não, não, não. Justamente o contrário. Na criança, a tuba auditiva é mais horizontalizada e, com o passar do crescimento, ela torna-se mais verticalizada. Então, essa daqui está incorreta. Um politraumatizado com fratura do teto da cavidade timpânica pode apresentar otolicorreia. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que a orelha média ela é como se fosse uma caixa. Então, ela vai ter 6 faces. Uma face vai ser a parede de cima, que a gente chama de teto. A parede de baixo, o assoalho. Uma parede lateral, uma parede medial, uma parede anterior e uma posterior. É sempre importante frisar quais são as estruturas que vão estar em contato com cada parede, porque isso pode ser cobrado e isso também tem uma prática clínica muito importante. Então vamos revisar algumas dessas paredes. Vamos lá. O teto ele está em contato com a fossa craniana. Então, sim, se o teto for quebrado, o líquor presente no sistema nervoso central pode acabar descendo ali na orelha média, e se houver um rompimento do tímpano, sim, o paciente pode apresentar uma otolicorreia. Então, essa daqui está perfeitinha. Vamos analisar o resto. O assoalho da cavidade timpânica se relaciona com a veia jugular externa. Então, vamos primeiro relembrar de novo. O teto tem contato com a cavidade com a fossa craniana. Então, sim, aqui em cima tem líquor. Embaixo, no assoalho, de fato, a orelha média está em contato com uma veia jugular, mas não é externa, né? É a interna. Então, essa daqui está incorreta. No assoalho da cavidade timpânica, nós temos a veia jugular interna. A parede lateral da cavidade timpânica é a janela vestibular. Então, vamos tentar olhar dentro de uma orelha média. Aqui, eu tenho o meu método acústico externo. Aqui, minha orelha média. E aqui, minha orelha interna. Beleza? Externa, média e interna. Entre a externa e a média, eu vou ter aqui a membrana timpânica. Entre a média e a interna, eu vou ter aqui a janela vestibular, que é a janela oval, e a janela redonda. Entre essas duas estruturas, essas duas membranas, eu tenho minha orelha média. Pensa o seguinte, aqui é a região exterior, que é mais lateral. Aqui é a orelha interna, que é mais medial. Então, partindo do princípio da orelha média, lateralmente eu tenho meu método acústico externo, ou seja, meu tímpano. Então, a cavidade timpânica, ela é lateral. Enquanto que a parede medial é a janela vestibular. Então, ela está errada essa daqui, porque a parede lateral da cavidade timpânica, que é a orelha média, é a membrana timpânica e não a janela vestibular. A janela vestibular é da parede medial. Então, essa aqui também está incorreta. Marcamos a nossa letra B. Mostrando aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó, orelha externa. E aqui nós temos a nossa orelha média. A parede lateral é o nosso tímpano. A parede medial é a nossa janela redonda e oval. Então, de fato, como aqui falado, está invertido. Lateralmente eu tenho a membrana timpânica, medialmente eu tenho a janela vestibular. Então, vamos criar nosso flashcard. O nosso flashcard sobre os órgãos da audição vai ser o seguinte. Nós podemos criar sobre a orelha média. Na face, vamos escolher alguma. Na parede superior e inferior da orelha média, há o teto. E essa tem mais organizadinha. Vamos escolher só uma, porque só um é mais fácil de memorizar. Na parede superior da orelha média, o teto, encontra-se a parede superior da média está relacionada com a fossa craniana e, se houver um traumatismo, o paciente poderá apresentar otolicorreia. Perfeitamente com a nossa questão, uma afirmativa correta dessa questão, né? Então vamos lá. A parede superior da orelha média, o teto, está relacionado com a fossa craniana.
E se houver um traumatismo, o paciente poderá apresentar uma otolicorreia. Vamos botar aqui uma imagenzinha que mostra essa cavidade timpânica. E perfeito. Só mostrando aqui, ó. Aqui em cima, ó, nós temos nossa fossa craniana. Então, se quebrado aqui, essa região aqui, ó, poderá descer o líquor e se tiver um rompimento da membrana timpânica, o paciente poderá apresentar uma otolicorreia, né? Se houver um traumatismo do assoalho da orelha média, o paciente vai poder apresentar uma otorragia, se houver também uma lesão da membrana timpânica, né? Porque aqui, ó, se rompida, se quebrada acima da veia jugular externa, a veia jugular vai sair sangue daqui e vai acabar saindo pelo meato acústico externo. Então, o paciente apresentaria uma otorragia. Indo para a próxima questão, podemos dizer que a tuba auditiva se localiza na parede da cavidade timpânica. Então, vamos lá. A gente viu antes que no teto nós encontramos em contato com o líquor da fossa craniana. No assoalho, com o sangue da veia jugular interna. E onde fica a tuba auditiva? A tuba auditiva, podemos pensar aqui, ó. Aqui, ó, está nossa orelha média e anteriormente a ela, para cá, no caso, né? Porque, ó, orelha, nariz. Então, anteriormente a ela vai estar a tuba auditiva. Então, ela fica anterior, fica na parede anterior. Ó, a orelha é mais posterior que o nariz. Então, pensamos numa tuba auditiva saindo assim, ó. Então, ela está saindo na parede anterior. Temos flashcard. Dessa vez, o flashcard vai ser sobre a parede anterior. A parede anterior da orelha média a tuba auditiva. Então, vamos colocar anterior, para nós lembrarmos posteriormente. E colocarmos uma imagem, né, para ficar mais ilustrativo. Mostrando aqui, ó, a tuba auditiva na parede anterior, que foi justamente onde foi seccionado, né? Então, aqui, ó, na parede anterior, nós teríamos a tuba auditiva. Indo para a nossa próxima questão. Sobre os músculos presentes na cavidade timpânica, assinale a alternativa correta. Então, novamente, a correta. Cavidade timpânica, orelha média, né? O músculo tensor do tímpano é inervado pelo ramo maxilar do nervo trigêmeo. Vamos lá. Os músculos presentes na orelha média são todos inervados pelo nervo facial. Então, qualquer outro nervo que falarem, errado. A não ser que seja um ramo do nervo facial, né? Mas são todos inervados por ramos do nervo facial. Então, essa aqui já está errada de certeza porque não é ramo do trigêmeo, é ramo do facial. O músculo estapédio diminui a sensibilidade da audição. Então, nós temos dois músculos, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Cada um desses dois vai estar ligado, cada um desses dois músculos vai estar ligado a um ossículo que está em contato com uma membrana. Então, na orelha média, nós temos duas membranas, a membrana timpânica lateralmente e a membrana da janela vestibular medialmente. Lateralmente, onde nós temos a membrana timpânica, vai estar o músculo tensor do tímpano. Por isso que ele é tensor do tímpano. Ele vai estar em contato com um martelo que está em contato com o tímpano. Enquanto que o músculo estapédio, ele vai estar ligado ao estribo, que está em contato com a janela vestibular. Os dois servem para diminuir a sensibilidade da audição quando o organismo é exposto a volumes muito altos. Então, ele serve para acabar diminuindo o som e, assim, impedir que haja uma lesão nas estruturas auditivas, né? Tanto um rompimento do tímpano, quando é pelo músculo tensor do tímpano, quanto uma lesão na janela vestibular e dos cílios localizados dentro da cóclea. Então, de fato, essa aqui está certinha. O músculo estapédio, quando ativado, ele serve para diminuir a sensibilidade da audição. Então, a letra B está certinha. Vamos ver o resto. O músculo estapédio se localiza na parede lateral da cavidade timpânica. Parede lateral da cavidade timpânica é a nossa membrana timpânica. Então, errado. Lá vai ter o nosso músculo tensor do tímpano. O estapédio fica na parede medial, conectado ao ossículo estribo. O músculo estapédio é inervado pelo nervo vestíbulo coclear. Novamente, os músculos localizados na orelha média são todos inervados por ramos do nervo facial. Então, essa aqui também está errada, não é vestíbulo coclear. Esse aqui é que vai levar a condução
dar informação auditiva para o nosso sistema nervoso central. Então, não está certo, não é a função do vestíbulo coclear, é do nervo facial. Essa aqui está certa, perfeito. Então, vamos lá, mostrando aqui, ó, o músculo estapédio. Está ligado ao estribo, que está em contato com a janela vestibular. Vamos criar mais um flashcard. DEC, órgãos da audição. Então, vamos lá. Na orelha média, há dois músculos responsáveis pela diminuição da sensibilidade. A audição. Dois músculos responsáveis pela sensibilidade. A audição. Que são o músculo estapédio e o músculo tensor do tímpano. Sensibilidade à audição, diminuição, né? Músculo estapédio e o músculo tensor do tímpano. Perfeito, vamos colocar uma imagem aqui ilustrando, né, o músculo estapédio e salvamos mais um flashcard. Vamos para a questão número 5. Sobre a anatomia da orelha interna, então agora nós saímos da média e vamos para a interna. No que se refere ao labirinto, assinale a alternativa correta. A orelha interna é formada por uma estrutura óssea e uma estrutura membranosa. Então vamos lá. O labirinto ósseo é preenchido por um líquido chamado de endolinfa. Então, como eu disse, a orelha interna é formada pelo labirinto ósseo e labirinto membranáceo. O labirinto ósseo é preenchido pela perilinfa, não pela endolinfa. Então, essa primeira aqui está errada. A endolinfa fica dentro do labirinto membranáceo. Então, essa aqui está errada. O labirinto membranoso, membranáceo, é dividido em canais semicirculares, vestíbulo e cóclea. Então, isso é não. Esses aqui são divisões do labirinto ósseo. Canal semicircular, vestíbulo e cóclea são do labirinto ósseo. O labirinto membranoso vai ter... Fui a palavra agora. O canal semicircular, mais parte membranácea, o sáculo e o trículo, e o ducto coclear. Ducto semicircular, o sáculo e o trículo, e o ducto coclear. Isso que é parte do labirinto membranoso. O sáculo e o trículo estão relacionados com o equilíbrio estático. Perfeito, exatamente isso. Então, essa aqui é a nossa certinha, a letra C. A B estava errada, né? E a parte central do labirinto ósseo se chama de cóclea. Então, o labirinto ósseo tem três estruturas, né? O canal semicircular, o vestíbulo e a cóclea. O vestíbulo é a porção medial, tá? Não é a cóclea. A cóclea está em uma das extremidades. O canal circular está em outra. Então, essa aqui está errada. A parte central é o vestíbulo, não a cóclea. Como nós vimos, a letra C está certa. Ó, mostrando aqui, ó. Aqui nós temos nossa orelha média. Tudo isso aqui é a nossa orelha média. Aqui os canais semicirculares. Aqui a cóclea. E aqui fica o vestíbulo. Então, o vestíbulo é o que fica na estrutura média. Aqui a cóclea e aqui os canais semicirculares. Dentro deles, aqui tem o ducto semicircular, o ducto coclear e aqui o sáculo e o trículo. Então, vamos para o nosso flashcard. A orelha interna é dividida em... muito diferente, inclusive. O labirinto membranoso é dividido em sáculo, trículo, ducto coclear e ducto semicircular. Dividido em sáculo, ducto coclear, e vamos deixar o trículo e o ducto semicircular como já dado. E aqui vamos colocar a imagem, né, da orelha interna. E salvamos mais um deck. Opa, só acabei. Prontinho, colocado no deck certinho. Salvo. Vamos para a próxima questão.
Sobre a anatomia da cóclea, julgue as afirmativas. Então, nós temos 3 afirmativas, vamos ver qual está correta, se todas estão corretas e o porquê se tiver uma errada. A cóclea realiza 2 voltas e meia ao redor do seu eixo ósseo, chamado de modilo. Perfeito! A cóclea é formada por um triângulo, junto com 3 canais, um em cada uma das faces do triângulo e outro dentro desse triângulo. E esse triângulo é o modilo. Então, tá perfeitinho, tá certinho essa daqui. O nervo vestíbulo coclear passa por dentro do modilo? Perfeito também. Dentro do modilo, nós vamos ter aqui toda a estrutura do ducto coclear. E no ducto coclear, nós vamos ter a eminência ali do nervo coclear, que vai se unir ao nervo vestibular e formar o nervo vestíbulo coclear. Então, tá perfeitinho também. As rampas vestibular e timpânica se comunicam em uma região chamada de helicotrema. Perfeito. Vamos lá. Aqui nós temos na janela vestibular, que está em contato com o estribo. Então vamos lá. O som entrou no pavilhão auricular, entrou no meato acústico externo, vibrou a membrana timpânica, que fez vibrar o ossículo martelo, vibrou a bigorna e vibrou o estribo. Quando o estribo vibra, ele vibra a janela vestibular, que vai começar a movimentar os líquidos dentro da orelha interna. A janela vestibular está em contato com a rampa vestibular. A partir da rampa vestibular, vai percorrer todo a cóclea, que é meio que um caracol. Bem no meio desse caracol, no final da rampa vestibular, vai começar a voltar esse líquido na rampa timpânica. E justamente a região que está em contato entre a rampa vestibular e a timpânica é o helicotrema. Então essa aqui também está perfeitinha. A ordem do som na orelha interna é da energia mecânica, né? Vibrando a janela vestibular, que faz movimentar o líquido dentro da rampa vestibular, que vai chegar até o helicotrema, voltar na rampa timpânica e vai fazer vibrar liberar energia na janela redonda. Então, essa aqui estão todas corretas. E aqui, ó, mostrando. Esse aqui, ó, é o modilo, que é o triângulo que dá a base. E aqui está sendo o nosso nervo coclear. Dá a base, né, a orelha média. Não, a orelha média, perdão. A orelha interna, a parte coclear da orelha interna. Então, vamos criar nosso flashcard dessa questão. E essa questão vai ser sobre... Vamos criar sobre a sequência da propagação da energia mecânica, né? Que vai ser transduzida em um potencial elétrico, em uma energia eletroquímica. Então, vamos lá, selecionamos o deck, órgãos da audição. A sequência da condução do som na orelha interna vai começar a vibrar no estribo, que segue na janela vestibular, que faz vibrar a perilinfa da rampa vestibular, que faz movimentar, que chega até no helicotrema, e faz movimentar a perilinfa da rampa timpânica e é eliminado na janela redonda. E durante essa passagem entre a rampa vestibular, helicotrema e rampa timpânica, é movimentado ali a membrana vestibular que movimenta o ducto coclear, o líquido dentro do ducto coclear, que é a endolinfa. A endolinfa movimentada, ela move a membrana tectória, que vai mover os cílios e ativar assim a condução, a transdução do sinal mecânico, o som, em um sinal eletroquímico. Então, aqui, ó, mostrando essa questão número 6. Já vou mostrar exatamente como é essa condução do som na próxima questão. Salvando. Questão número 7. Sobre a anatomia da cóclea, a alternativa correta. A rampa vestibular é separada do ducto coclear pela membrana vestibular. Então, vamos pensar. Temos aqui as duas rampas, com o modilo no meio, e aqui o ducto coclear. Entre o ducto coclear e a rampa vestibular, nós temos a membrana vestibular. Entre o ducto coclear e a rampa timpânica,
nós temos a membrana basilar. Então, essa aqui está certinha. Vamos ver a próxima. A rampa timpânica é separada do ducto coclear pela membrana tectorial? Não. A membrana tectorial é aquela dentro do ducto coclear que é responsável por movimentar os cílios que vão ativar o neurônio que vai conduzir a informação do som, né? O nervo coclear. Então, não é membrana tectorial. A tectorial, que está em contato dentro do ducto coclear, aqui o certo seria a basilar. A rampa timpânica é separada do ducto coclear pela membrana basilar. Essa aqui está erradinha. Vamos para a próxima. O líquido que circula nas rampas vestibular e timpânica é a endolinfa? Não. A endolinfa está dentro do ducto coclear. Na rampa vestibular e timpânica, nós temos a perilinfa. O órgão de Corti repousa sobre a membrana vestibular. Não, o órgão de Corti repousa sobre a membrana basilar. Então, essa aqui também está incorreta. Nossa letra está certa. Aqui, ó, mostrando, ó, rampa vestibular, rampa timpânica, aqui e aqui vai ter perilinfa, e aqui temos o ducto coclear. O líquido, ele vai vir aqui pela rampa vestibular, chegar ao helicotrema e voltar pela rampa timpânica. Nesse trajeto, quando ele vem da rampa vestibular, ele vai fazer vibrar a membrana timpânica. Quando a membrana timpânica vibra, vai fazer a endolinfa se mexer. Quando a endolinfa se mexe, ela vai fazer vibrar a membrana tectória. E a membrana tectória vai fazer movimentar os cílios da extremidade do nervo coclear, ativando ele. Então, é assim que o som é conduzido. Ele vem pela membrana vestibular, faz vibrar a membrana, perdão, ele vai vir pela rampa vestibular, vai fazer vibrar a membrana vestibular, que vai fazer vibrar a endolinfa do ducto coclear, que vai fazer vibrar a membrana tectória, que vai ativar, por fim, o nervo coclear. Então, essa é a sequência da condução do som. Vamos para o nosso flashcard. Os órgãos de Corti, que são, o órgão de Corti, né? O órgão de Corti repousa sobre a membrana basilar, enquanto que a membrana tectória vibra sobre os cílios. Não, essa parte não precisa, vamos deixar de fora mesmo. Vamos focar só nas membranas. O órgão de Corti repousa sobre a membrana basilar. Isso é importante lembrar. Vamos salvar. Perfeitinho. Vamos para a nossa próxima questão. Sobre a orelha externa, julgue as afirmativas seguintes. Então, vamos ver qual está certa, qual está errada e o porquê em cima delas está errado. O lóbulo da orelha não possui cartilagem. Aqui é o lóbulo da orelha. A gente mexe à vontade. Não tem cartilagem nenhuma. Todo pavilhão auricular, sim. Mas o lóbulo da orelha, não. A maior parte do meato acústico externo é cartilaginoso. Nós dividimos o meato acústico externo em 3 terços. Somente o terço distal, o terço mais lateral, é que é cartilaginoso. Os outros 2, ele é ósseo, formado pelo osso temporal. Então, essa daqui está incorreta. A maior parte não é cartilaginosa, a maior parte é óssea. E vale lembrar que a porção cartilaginosa é que tem os anexos da pele, que são os folículos pilosos, a glândula sebácea e a glândula ceruminosa. Todos os outros 2 terços pertencentes ao meato acústico externo, que são formados pelo osso temporal, não possuem os anexos da pele, tá? Nenhum desses 3. Não tem pelo lá, não tem produção de glândula sebácea e nem de ceruminosa. Então, a 2 está errada. A membrana timpânica não faz parte da orelha externa. Verdade, mas a orelha média. Realmente. A membrana timpânica faz parte da orelha média. Então, somente a 1 e a 3 estão corretas. Perfeito. Aqui, ó. Orelha externa, orelha média, orelha interna. A membrana timpânica é justamente o que inicia a orelha média. Ela já não é mais a orelha externa. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. Tudo depois da membrana timpânica até a janela vestibular é tudo orelha média. Vamos ao nosso flashcard. Órgãos da audição. Então, nós falamos sobre o meato acústico externo. O meato acústico externo pode ser dividido
em 3/3, sendo somente o lateral constituído de tecido cartilaginoso, onde se encontram os anexos da pele, 2 pontos, folículo piloso, são os pelos, né? E as glândulas sebáceas e ceruminosas. O método acústico externo pode ser dividido em 3/3, sendo somente o lateral, de tecido cartilaginoso. Vamos deixar esse lateral, na verdade, sem marcação, né? Fica mais fácil lembrar o que é cartilaginoso. Onde se encontra os anexos da pele? Folículo piloso e as glândulas sebáceas e ceruminosas. Vamos uma imagem para ficar mais ilustrativo, né? Aqui do método acústico externo e de todo o sistema auditivo. Criamos nosso flashcard. Vamos para a 9ª questão. Em relação à anatomia da orelha externa, então agora é externa, a assinale alternativa incorreta. A função primordial do pavilhão auricular é coletar ondas sonoras e transmitir ao meato acústico externo. Perfeitinho. Essa aqui está perfeita. A parte óssea do meato acústico externo, formado pelo osso parietal, compõe 2/3 do conduto aditivo. Quase perfeito. Só que tem um erro muito horrível aqui. Nada de osso parietal, é osso temporal. Aqui é o osso temporal. Então essa aqui está completamente incorreta. Vamos analisar o resto. A presença de cera serve como proteção contra a entrada de insetos, perfeito, e como lubrificação do ouvido, perfeito. Do ouvido podemos trocar por meato acústico externo. A membrana timpânica é um septo de tecido conjuntivo, ótimo, que separa o ouvido externo do médio, perfeito. E ela está localizada no ouvido médio, tá? Não no externo. Cuidado para não confundir isso. Vamos ao nosso flashcard. Órgãos da audição. Podemos falar sobre a membrana timpânica. Estrutura da orelha média separa da orelha externa. A membrana timpânica, estrutura da orelha média, separa da orelha externa. Então, vamos colocar aqui uma imagem para ficar mais ilustrativo. Número 9, salvar. Fizemos mais um flashcard. E vamos para a nossa última questão agora. Em relação à anatomia da orelha interna, então antes estava na externa, agora vamos voltar para a interna. Assinale alternativa incorreta. O labirinto da orelha interna é formado a partir de cavidades dentro do osso temporal? Perfeito. Escrito tudo certinho. Lembra, osso temporal, nada de parietal. Temporal. Dentro dos ductos ósseos, existem ductos membranosos. Perfeito. Compondo o labirinto membranoso. Perfeito. Também está certinho. A perilinfa é o líquido que circula dentro do labirinto membranoso, estimulando o órgão de Corti? Na realidade, não. A perilinfa está dentro do labirinto ósseo, não do membranoso. Do membranoso está a endolinfa. Então, essa aqui está a nossa errada. O órgão de Corti é um receptor auditivo localizado dentro do ducto coclear? Perfeito. Sob a membrana tectória. Quando a membrana tectória se mexe, ativa os cílios do órgão de Corti e assim é iniciada a transdução do sinal do sinal que indica o som, né? Que vai levar toda a informação do sistema auditivo. Então, de fato, nossa errada é a letra C. Aqui, ó, mostrando nossa orelha média e nossa orelha interna. Aqui nós temos a nossa cóclea. Então, o estribo faz mexer a janela vestibular, que vai movimentar a perilinfa localizada na rampa timpânica, que vai movimentar o líquido localizado na rampa vestibular, a perilinfa da rampa vestibular. Quando chegar na ponta, na extremidade da cóclea, vai encontrar o licotrema, que é a região de conexão entre a rampa vestibular e a rampa timpânica. O líquido vai voltar pela membrana timpânica até chegar
na janela redonda, onde o som é dissipado, né? E nessa movimentação aqui pela rampa vestibular, a perilinfa vai acabar agitando a membrana vestibular. A membrana vestibular, por sua vez, vai acabar agitando a endolinfa, que vai agitar a membrana tectória, que vai ativar o órgão de Corti através dos cílios sobre a membrana tectória. Então, essa é a condução do som. Temos nosso último flashcard, órgãos da audição. Podemos falar sobre os labirintos. O labirinto ósseo é preenchido pela perilinfa. Aqui o labirinto membranáceo é preenchido pela endolinfa. Perfeito. Vamos botar aqui que é preenchido pela perilinfa, pela endolinfa. Vamos marcar nossa imagenzinha bonitinha. Essa que acabamos de mostrar. E salvamos nosso último flashcard. Prontinho, terminamos a nossa revisão sobre os órgãos da audição. Então vamos só revisar nossos flashcards que criamos no dia de hoje. Então aqui em flashcards, vamos para nossos órgãos da audição, resolver esse flashcard. A parede superior, ou seja, o teto da orelha média, está relacionado com a fossa craniana. E se houver um traumatismo nessa região, o paciente poderá apresentar otolicorreia. O líquor vai sair pelo metaacústico externo. Perfeitinho aqui, ó. Se quebrar essa região, vai entrar líquor na orelha média, que vai extravasar pela membrana timpânica se houver seu rompimento, né? O labirinto ósseo é preenchido pela perilinfa, enquanto que o labirinto membranáceo é preenchido pela endolinfa. Perilinfa, endolinfa. Aqui, ó. Aqui e aqui, nas rampas vestibular e timpânica, perilinfa, e dentro do ducto coclear, a endolinfa. O labirinto membranoso é dividido em ducto semicircular, utrículo, sáculo e ducto. Opa, perdão. Aqui seria o ducto coclear, utrículo, sáculo e ducto semicircular. A membrana timpânica está em contato com o osso temporal na sua face. A membrana timpânica está em contato com o osso temporal na sua face medial. Ah, tá, com o osso martelo, obviamente. Estava. Ó, é por isso que é bom botar o ciclo, né? Nem pensei nos ossículos quando botei de osso, fiquei pensando no osso temporal. Mas sim, membrana timpânica está em contato com o osso martelo, o ossículo martelo na sua face medial. Ó, essa aqui foi até difícil lembrar e acabei errando. Então vou botar como difícil. A sequência. Ih, nessa nós esquecemos de marcar as palavras-chave, mas vamos lá. A sequência da condução do som na orelha interna é estribo, canal vestibular, que vai movimentar a perilinfa da rampa vestibular, que vai chegar no helicotrema, vai voltar pela rampa timpânica e vai ser dissipado na janela redonda. Aqui, ó. O sistema auditivo é constituído pelas orelhas interna, média e externa, que se localizam dentro do osso temporal. O órgão de Corti repousa sobre a membrana basilar. Muito cuidado, sobre a basilar, não sobre a vestibular e nem sobre a tectória. Na parede da orelha média, há a tuba auditiva. É na parede anterior. Lembra? Aqui tá, a orelha é posterior ao nariz. Então, ela fica na parede anterior. O metaacústico externo pode ser dividido em 3/3, sendo somente o lateral constituído de tecido cartilaginoso, onde se encontram os anexos de pele, o folículo piloso, a glândula sebácea e a glândula ceruminosa. Na orelha média, há 2 músculos responsáveis pela diminuição da sensibilidade à audição, que são o músculo estapédio e o músculo tensor timpânico, ou tensor do tímpano. A membrana timpânica e a estrutura da orelha média separar da orelha externa. E assim nós acabamos nosso deck. Acabamos todos os flashcards e todas as questões.
Foi ótima nossa revisão hoje sobre o sistema auditivo, sobre todas as estruturas desse sistema. E a partir da próxima live, nós vamos começar sobre todas as estruturas do sistema nervoso central a partir do tronco encefálico. Muito obrigado, gente, por assistir e espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.